Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Super Sonic e, cara, hoje a gente vai trazer mais uma coisinha relacionada ao formato Legacy, mas dessa vez uma tier list. O pessoal me pediu pra fazer assim, Sonic, qual que é a tier list do Legacy? Você tem alguma ideia do que seja, alguma ideia do que fazer? Cara, sim e não, né? Esse vídeo aqui vai ser bem espontâneo, basicamente eu vou pegando os decks aqui e já vou organizando de pouquinho em pouquinho. Então, conforme o vídeo for passando, pode ser que tenha decks que subam, tenha decks que desçam. Mas é interessante, pelo menos. Lembrando que isso aqui é só opinião minha, tá? Você pode ter uma opinião diferente, outras pessoas também podem, e isso é normal. Então, a seção de comentários e o nosso Discord serve para isso, para a gente debater e quem sabe mudar a nossa opinião. Basicamente, nessa tier list a gente vai ter 5 classificações, tá? S, A, B, C, D. A S sendo a melhor, a D sendo a pior, e duas especiais, tá? Uma sem opinião, por eu não ter jogado com ou contra o deck, ou mesmo não saber aonde que ele se encaixa. E o meme, que literalmente é um deck muito for fun, que quando roda, roda, quando não roda, não roda. Lembrando que aqui iremos citar 53 baralhos, então temos 53 decks diferentes. Alguns são algumas variações de outros, mas enfim, né? Vamos chegando lá. Eu vou seguir a ordem aqui, começando com Rayquaza Electric, Reuse. Reuse pra mim é um deck interessante. Não é um deck tipo extremamente Tier God para ser classificado como Tier S, mas eu acho que é um deck divertido. É um deck muito interessante. Então vou começar colocando ele como Tier A. Quem sabe mais tem várias chances dele até dar uma descida, tá? O segundo, a versão dele, de Rayquaza, é com Emboar. Essa com Emboar, ela chega a um dano muito maior que o Reuse, sem dúvida alguma, mas eu acho que ela é um pouco mais inconsistente. Eu sinto que ela falha muito mais do que com o Electric. Então eu vou deixar ela como B, mas talvez ela também desça. Agora a gente vai para Blastoise. Blastoise com atacantes de água, normalmente que é o Del, e essa primeira versão é a sem Tropical Beat. Sem Tropical Beat, cara, a consistência do deck cai muito, muito mesmo, assim como diversos outros decks que precisam de um setup muito maior. Então, esse daqui eu vou deixar como B, mas eu acho que ele ainda é superior ao do Rayquaza, com o Emboar. Já a versão com Tropical Beat, na minha opinião, é extremamente diferente. Eu vou deixar ele como A, na frente do Reuse, porque o Keldeo ele consegue fechar uns danos muito incríveis e não só ele como o Suicune que para Pokémon X também um chega pra lá no meta de várias maneiras. Próximo deck é um deck que eu gosto, mas ao mesmo tempo não gosto. Essa versão aqui com o Klinklang Plasma, que não deixa tomar dano de Pokémon X do Durante, é um deck forte, mas eu acho que ele perde um pouco da consistência. Embora ele ganhe uma vitória um pouco mais fácil contra Pokémon X, eu acho que ele perde um pouco de consistência. Então, pra mim, esse Durante é um tier B abaixo do Reuse ainda. E o Durante com puramente Durante, às vezes com Rotom, às vezes com alguma outra carta para você não levar dano no banco. Eu acho que ele é superior a essa versão com Klinklang, porém eu acho que ela não é tipo um tier God. Porque se a pessoa souber jogar, ela joga bem contra o baralho. Então eu vou deixar ela como B, mas bem em cima. Embora, na minha opinião, Durante tem uma partida muito de boas contra o próprio Reuse. Então pode ser que a gente faça uma pequena alteração aqui. Subindo ele para A. Eu acho que, né, acho que pode ser A, pode ser A. Ele pode ficar como A. Acima do Reuse, na minha opinião. Pode ficar aqui Durante. Ganha um espacinho especial. Próximo, Sableye com Garbodor. É um deck controle extremamente forte e, de certo modo, até meio caro de se montar. É um deck extremamente chato e, pra mim, ele é um Tier A absoluto. Talvez acima ainda do Blastoise, porque o Blastoise não costuma levar muitas ferramentas, embora sucateador de ferramentas, embora utilize normalmente 3 a 4 Junk Arms, né? Então, eu acho que ainda assim a partida é muito difícil. Vou reciclar os efeitos, reciclar as suas cartas é muito importante. E também eu acho que ganha de Durante, porque você consegue recaçar reciclando, tirando as energias do Durante, até você acaba controlando o controle, né? O meu. Próximo deck é o Evile Control. Cara, o Evile Control é um deck um pouco problemático, porque pra mim ele é um deck muito bom mesmo.
mas ele precisa de uma experiência um pouco maior para jogar com. E pra mim ele é um Tier S, mas não ficaria no topo dos Tier S. Porque como ele requer tipo uma consistência que às vezes o próprio deck não deixa ter, ou até mesmo uma experiência do jogador, cara. Às vezes ele pode ser um pouco doído, né? Pode ser que tipo o deck às vezes não queira jogar e você só aceita e vai para casa meio triste. Próximo deck é Yamega Prime com Magnezone Prime. É um deck que eu gosto muito, eu acho ele divertido, fecha uns danos bem legais. Mas ele também tem um lado um pouco negativo que, cara, sem dúvida alguma, se você não consegue fazer os Yamegas e depender somente do Magnezone, você acaba perdendo o jogo. Pra mim, ele é um Tier B acima do Keldeo ainda, com o Blastoise, né? Sem a Tropical Beach. Mas é um bom deck, não vou mentir não, é um ótimo deck. Já a versão com Emboar, pra mim, ela é melhor que a versão do Yamega. Deixar até aqui. E porque ele fecha literalmente qualquer dano que você consiga no formato. Se você pegar um deck de um prêmio, pode ser que você tenha um pouco de problemas, mas contra a maioria dos decks X, pra mim é extremamente forte. E agora a gente vai com Shining X com Cofagrigus. Isso daqui, na minha opinião, é o primeiro meme. O Cofagrifos, você pode nocautear ele e colocar 3 contadores de dano em algum dos pokémons do oponente. E o Shiny X causa mais dano conforme o oponente pegou mais prêmio. É como se fosse uma W pro pessoal que joga o Standard. Eu particularmente acho bem meme, porque você acaba fazendo um dano gigante no seu turno 2, 3, mas você perde um Shiny e acaba o jogo. É meio triste, mas acontece. Próximo deck, a Cell Gorgotelli. Aqui não especifica se é com o Tropical Beach, mas eu vou considerar que ele tem Tropical Beach, tá? Porque a maioria dos decks tem. E é isso, cara. O deck é monstro. Quando você entra no lock dele, é muito de boa. Você instantaneamente, praticamente você ganha de todos os decks do formato com ele, não tem discussão. Tem uma ou duas bad matches aí, mas depois que você fecha o combo, meu amigo, corre pro abraço e é só literalmente não falhar a double. Mas normalmente não falha não. Pra mim é um tier S bem no finalzinho, com o Tropical Beach. Sem Tropical Beach, eu colocaria ele como um Tier A, porque ele demora um pouco para fazer o setup. Lugia Plasma com Plus Power. Lugia Plasma com Plus Power é um deck muito forte mesmo, mas é aquele típico deck que, tipo, quando você falha um turno, você entrega a famosa paçoca. Cara, é incrível como o deck é extremamente forte, mas se você realmente. Seu turno 2 você tem uma Lugia nocauteada e você não consegue montar a segunda, pode apertar a mão do oponente que você vai para casa. Muito fácil. Eu vou deixar ele como Tier A. E eu acho que acima do Durante ainda por cima. Inclusive, ele tem uma match muito boa contra a Durante, se ela não utilizar o Orvalho da Vida. Normalmente utiliza. Mas contra os outros decks que conseguem fazer um controle muito absurdo em cima dele, é muito ruim. Lembrando que a Lugia tem uma habilidade que pega um prêmio a mais, né? Então, se ela estiver ativa, ela dá um bom trabalho. Aqui, próximo deck é um deck de Gothitelle com o Celebish EX. Esse deck eu vou colocar como sem opinião. Eu entendo a forma que ele funciona, eu nunca tive a oportunidade de jogar por causa de ter as cartas mesmo. Mas é um deck que ele quer controlar seus itens e as suas energias ao mesmo tempo. Basicamente, a ideia do deck é você utilizar a evolução do meio da Gothitelle, acho que é Gotorita se eu não me engano, e você tirar todas as energias do oponente sempre, sempre, sempre. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Mas eu nunca vi ninguém, tipo, jogando na prática e eu também nunca joguei com ele. Então eu não tenho uma opinião certa, tipo, de quão consistente o deck pode ser. Eu acredito que uma vez quando o oponente faz o Garbodor deve dar muito ruim. Ou quando ele não é tão dependente assim de tantas energias, talvez que nem um Mewtwo Garbodor. Com o Landorus deve dar um pouquinho de trabalho, embora a fraqueza psíquica dê um pouquinho de inconsistência, mas eu acho que é um deck interessante. Próximo deck é Circular, Sismitoad com Meloetta. Pra mim é um deck meme, entre meme e entre Tier D, porque basicamente
Tanto a Meloetta como o Sismitoad bate 30 vezes 30 de dano para cada Pokémon no seu jogo que tem um ataque circular. Então o dano máximo seria 150 no Pokémon X com os itens de prata 180, com o laser chega até 210 e fecha qualquer dano do formato. Mas eu acho que ele é muito lento e é um meme. É um meme, mas é um deck barato. Pra quem gosta de memes aqui, cara, é um deck divertido. E continuando na vibe do Sismitoad, temos o Sismitoad Plasma. Sismitoad Plasma pra mim é um tier D, talvez o primeiro da lista. Porque nós temos um problema muito grande. O Sismitoad Plasma ele tem um ataque que causa 30 de dano em todos os pokémons em jogo. Tanto o seu quanto o do oponente. O problema desse deck é que o Mr. Mime, que é um pokémon que bloqueia danos no banco, é muito presente no formato. Então é muito provável que num dia a dia de um jogo normal, você vai estar causando 30 de dano por um Pokémon estágio 2 com uma energia dupla, o que é bem ruim. Algumas versões utilizam Garbodor, mas aí você paga também os 30 de danos do seu banco do seu Mr. Mime que está protegendo, então é bem péssimo mesmo. Próximo deck é Ninjask com Shedinja. O Ninjask, inclusive, na data desse vídeo, foi lançada, né, oficialmente uma nova carta dele, do Ninjask, que faz a mesma coisa, que você puxa um Shedinja do seu deck pro campo, com a mesma habilidade. Uma pena que não foi um reprint. Ele pra mim é um deck Tier D e até um pouco abaixo do Sismitoad. Na minha opinião, é um deck muito for fun, lembrando que o Shedinja ele não dá um prêmio e espalha 3 de dano. Eu acho que é um deck muito for fun e talvez um pouco inconsistente. Dificilmente você vê alguém brincando com isso na ladder, mas é bem estranho mesmo. Próximo deck, Tyranitar Prime. Tyranitar Prime tem a pegada de fazer um spread e conseguir até danos bem altos se precisar. Eu gosto da vibe do Tyranitar. Eu acho que ele é uma versão superior à do Sismitoad, mas ele não tem talvez capacidade para competir com os outros decks do formato ali, por ser um estágio 2 e ser muito lento. Mas é um deck extremamente divertido, inclusive recomendo, cara. Se alguém quiser brincar e tiver tirado bastante dessas cartinhas aqui, ou ter, né? Eu acho bem bacana. Próximo, o menino Typhlosion. Cara, Typhlosion é um deck que tá no meta pra quebrar um dos melhores decks do formato, na minha opinião. Na minha opinião, sincera mesmo, eu acho que ele ficaria entre Tier B e Tier A. Talvez acima do Yamega Magnezone ou abaixo. Cara, eu acho que ficaria acima. Aqui é um problema. Eu acho que ele fica acima do Yamega Magnezone, mas eu acho que ele não é uma match tão boa quanto os outros decks abaixo dele. Mas ainda assim, como eu vou dar vantagem pro deck, por bater literalmente em um dos melhores decks do formato, assim como também ter uma resposta boa contra decks de controle de energia, porque o Typhlosion consegue reenergizar um atacante, que pode ser até ele mesmo ou um Reshiram. Quem sabe, né? Próximo deck a gente tem um Ursaring Prime. Cara, eu não tenho opinião nenhuma sobre o Ursaring Prime. Eu sei que ele é um Pokémon que requer muita energia para bater, mas ele de certo modo é um pouco rápido, né, por ser um estágio 1. Mas realmente não tenho nenhuma opinião formada sobre ele. Próximo deck é Gengar Prime da Lost Zone. É um deck que é se alguém colocar em meme, eu não discordaria, mas eu acho que tipo, é um deck divertido, pelo menos. E eu acho que ele ainda pega um Tier C, porque dá pra fazer ele de uma maneira consistente, quando você tem a lista correta, vamos dizer assim, e também a mão correta. É um deck que não permite muito espaço de falhas e é um deck que é extremamente fácil de counterar. Se o oponente souber o que o Gengar faz e qual a sua estratégia, ele vai tentar eliminar o máximo de pokémons da mão e às vezes ele corre o deck demais. Tem algumas listas de Gengar que eu já vi utilizando até próprio Durante para uma vitória com versão alternativa, para descartar as cartas do oponente também, caso ele faça um descarte muito maluco. Mas é isso. Tier C, mas se alguém quiser colocar em meme, eu não tenho como contradizer também. Mil Prime. Mil Prime é um deck muito bom, muito forte, porém a pessoa também tem que ter uma mão meio santa para ele. Para mim é um deck Tier A,
Eu ia colocar ele no B, mas eu fiquei pensando talvez não tirar. E eu acho que ele é acima de Reuse ainda, na minha opinião. O Mew Prime, ele tem um Poképower que você pode... Aliás, desculpa, um Pokébody, que você pode utilizar os Pokémon, os ataques dos Pokémons da Lost Zone. E você descarta com o próprio Mew Prime. Então você está sempre utilizando qualquer ataque com um atacante de um prêmio, né? E como se você tem o Orvalho da Vida, basicamente você tem um atacante de um prêmio que pode usar qualquer ataque do jogo. E, porém, entretanto, não dá nenhum prêmio. É um deck forte, mas tem que ter o setup ideal e também um pouco de tempo de jogo. Próximo deck é um deck que eu gosto muito, muito, e pra mim é o. Talvez seja o primeiro deck meme que eu fico mal de colocar ele como meme, porque esse Sharpedo ele é muito legal. Ele joga junto com o Fliptini, né? O Victini jogar moeda novamente, que você descarta todas as cartas da mão do oponente. É basicamente um deck de sorte. Se você gosta de sorte, cara, joga com esse deck. Você vai controlando a mão do oponente e você pode até ganhar o jogo porque o oponente vai dar o famoso Rage Kit. Mas é um deck muito divertido. Eu devo muito a esse deck também, cara. Foi uma das coisas que mais foi um dos decks que mais me inspirou a jogar o formato Legacy, pra ser bem sincero. É um deck extremamente divertido. E também junto com ele como divertido, eu entro com o Magmortar e um pouquinho abaixo do Sharpedo. O Magmortar joga junto com o Shuckle Promo de Heart Gold Soul Silver, que você consegue milar, digamos assim, que é derrubar as cartas do topo do oponente, igual ao número de energias básicas de fogo que você tem nele. Basicamente, você consegue fazer um turno em que você tem mais tipo de 30 energias e tombar 30 energias num turno. É um deck muito divertido, muito engraçado, porém, o ponto fraco dele é as pessoas conhecerem o deck, porque se a pessoa já vê um Magmar no outro lado, ela não vai correr o deck nunca, nunca, nunca mesmo. Ela vai jogando tranquilo, um atacante só, vai batendo, nocauteando e vai tentar fazer você falhar a jogada da moeda. Porque quando você erra a moeda, né, de jogar o cara ou coroa, você vai descartar as cartas, como o efeito do ataque, porém você descarta as energias se seu resultado for uma coroa. Então ele fica como um meme também, mas é uma menção honrosa. Próximo deck também é um deck de 1000, né? É um Agron. O Agron tem a habilidade de quando você evolui ele, você descarta 3 cartas do topo do deck do oponente. É como se fosse uma Belelba Bryson, mas com habilidade. É um deck que pra mim é um deck tier C, porque ele é muito lento comparado aos outros decks, mas eu acho que ele ainda fica acima. Eu vou até trocar aqui a ordem do Gengar com o Tyranitar. Eu acho que ele é um deck tier C. Não é extremamente ruim, mas ele é extremamente lento. Opa, desculpa. Ele é um deck extremamente lento. Na minha opinião, é um. Se você tem as cartas, eu acho que é legal você testar, pelo menos tentar criar seu build. Mas ao mesmo tempo, se prepara porque se o oponente souber você pegar um controle um pouquinho melhor, você vai perder o jogo facilmente. E falando em controle, também temos o Gligar, que pra mim ele entra como Tier B, talvez acima do Durante com o. Nossa, esqueci o nome do Klinklang, rapaz, tô ruim. O Klinklang Plasma. Que basicamente você quer fazer um lock de itens com um Vileplume, você quer deixar o Pokémon do oponente paralisado, mover os danos para o banco e começar a nocautear sem que o oponente faça nada. É um deck divertido, na minha opinião é uma versão um pouco pior, tá, do Acero Rotelli, porque o dano, de certo modo, é um pouco menor, mas é um pouco mais consistente. Quando você deixa na mesa, você sai jogando. Mas eu acho que eu tenho um carinho especial pelo Acero Rotelli do que ele. Próximo deck também é um deck. Não é bem controle, porque basicamente você vai estar. O lado que você controla é a sua mesa, que é o deck de Crustle. O Crustle tem uma habilidade robustez que quando ele é para ser nocauteado em um hit, você basicamente não é nocauteado, você fica com 10 de HP. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode rolar uma Max Potion, você pode mover os danos dele com Reuniclus pro seu banco e sair curando. É um deck bem for fun, mas ao mesmo tempo, cara, se você não tem uma resposta pra ele, você perde. Eu acho que ele é um deck que fica acima do Rayquaza Embower, acima do Blastoise sem a Tropical Beat, mas aqui do Yamega eu não sei. Eu vou até movimentar um pouquinho aqui.
Eu acho que eu deixo até aqui essa ordem. Do Fica abaixo por causa dos snipes do banco do Omega e as outras decks também de controle consegue responder ao deck muito bem. Fora que é um deck um pouco lento, né, com setup, precisa, não é que precisa de uma Tropical Beat, mas se você tiver, melhor ainda. E temos também nessa pegada o menino Vanilux, o sorvetinho. Pra mim é um deck meme. Ele é um deck que basicamente quer fazer o que o Acel Gotik-Tele quer fazer. Ele quer fazer o que o Glider quer fazer, só que de uma maneira muito lenta. Como ele é um estágio 2, né? E ele pede tipo umas energias bem bizarras, né? Uma de água e uma incolor, enquanto o restante você faz de maneira muito mais fácil e prática. Na minha opinião, é um deck que é meme, mas dos memes, talvez eu acho que ele fica ainda mais forte que o de milar cartas, porque mesmo se o oponente conhecer o seu deck, no momento que você encaixar, mesmo sendo extremamente lento, você teoricamente ganha o jogo. Essa é a minha opinião sobre este deck em questão. Próximo deck é o Acelgor também, porém dessa vez o Acelgor ele vem com o nosso amigo Flygon. O Flygon para mim é um deck que pra mim é uma carta, na verdade, que é bem forte por dar um spread de 10 de dano. Não sei se eu gosto da versão dele mais do que a versão da Gothitelle, talvez não. Mas ele sofre muito para Garbodor, muito, muito mesmo. Eu acho que ele é um deck Tier A, acima dos outros, tá? Talvez ele perca apenas para o Sableye Garbodor, porque ele acaba anulando, vai ficar reciclando as cartas ali, consegue mover dano, mas eu acho que ele é bem lento, bem lento. Eu prefiro o Gothitelle, o Item Lock. E falando em Item Lock, temos praticamente uma dupla aqui bem divertida e eu também não tenho opinião. Que eu já vou deixar até os dois juntos, tá? Vou comentar primeiro sobre a Zebra. A Zebra tem o Disconnect, que você bate 40 de dano e o oponente não pode usar nenhum item. Eu acho que é um item lock interessante, mas ao mesmo tempo o dano é meio baixo. Os outros decks conseguem fazer uma aceleração de energia que acaba nocauteando. Temos também o Pidgeotto, ele não dá o item lock, mas ele tem um ataque que por duas energias incolores, ele aumenta o custo de ataque do oponente em duas energias. Isso pode ser extremamente forte, tá? Talvez entre sem opinião eu até consiga jogar ele para um tier C ou até um tier D no comecinho ali. Talvez um C, se tivesse um espacinho para ele. Mas é um deck que é lento, mas quando joga é interessante. E o Ivaio Plasma, eu não tenho muito o que dizer. Pra mim é um dos melhores decks do formato. Talvez um dos melhores decks de um prêmio. Tier S consegue fechar qualquer dano de um formato. Se você tiver usando Orvalho da Vida, você consegue fazer um modo de não dar nenhum prêmio. Então o seu deck que na teoria é de um prêmio, acaba dando zero prêmios e é extremamente forte. E barato também. Inclusive é uma recomendação. Se você está começando ao Legacy e quer jogar com um deck bom, bonito e barato, vá com o Ivaio Plasma. É um dos decks mais baratos do formato, junto com o Reuse. O Reuse também é um deck bem baratinho. Próximo deck, Flareon. Flareon pra mim é um deck tier C, mas ainda assim quase pulando para B no finalzinho. É um deck que responde muito bem às cartas metas, né, ao formato, principalmente no meta. Ele tem um ataque que causa 20 mais 10 de dano para cada Pokémon do seu descarte, assim como uma Vespiquen que a gente fez em XY. Então fica a recomendação. E ele de certo modo é barato, mas ao mesmo tempo quando ele toma um item lock meio maldoso, ele é instaloso, ele não consegue jogar. Às vezes o deck em si trava para ele mesmo. E porque levar bastante pokémons, né? Outros atacantes e até outras evolutions em alguns casos. Mas na minha opinião ele fica como tier C. Ele não é tão bom contra um Typhlosion com Reshiram, mas ele é um deck de fogo interessante. Próximo deck também é um deck extremamente barato, que é o deck de Garchomp. O Garchomp, na minha opinião, ele era um deck tier B, mas com a popularidade bem no finzinho da B, mas com a popularidade do TDK, que cara, não sei da onde surgiu tanto o TDK, talvez por ser um deck que marcou a galera. Eu acho que daqui ele consegue quase subir pra A, velho. É um deck que tem uma match bem interessante. Vou deixar ele aqui. E é um deck que se auto-acelera.
Quando você tem o primeiro Gabite, você consegue puxar um outro Gabite pro campo, daí se você tem o Gible, e ficar fazendo essas evoluções infinitas. O primeiro ataque descarta uma energia especial do oponente, e o segundo ataque bate 100 de dano e tomba duas cartas do seu baralho. Mas esse ataque você consegue sempre aumentando, aumentando, aumentando com o poder das altárias. É bem interessante. Próximo deck, Ninetales, normalmente jogada com Among Us. Eu gosto do deck, pra mim é um deck quase Tier A, quase, muito quase mesmo Tier A, porque ele tem, na verdade eu acho que ele é melhor ainda que o Typhlosion. Porque ele tem tudo que um deck incrível tem pra ser. Ele consegue dar catcher, ele consegue fechar danos gigantescos, ele consegue fazer muita coisa, mas ele perde muito feio pra uma trocação de um prêmio, ou para algum controle montado, ou talvez para um dos decks que, teoricamente, por ser do tipo fogo, ele deveria bater, mas ele não consegue, que é o Virizion Genesect. Então ele fica com B, mas se alguém quiser jogar ele pro A, eu não vejo como negar, saca? Eu acho que é um bom deck. Próximo deck, Trubbish de 2-drop. Cara, me dói muito no coração colocar isso aqui, mas o Trubbish de 2-drop eu acho que vai pra Tier D. Na verdade, eu vou ser ainda até um pouco mais bonzinho com ele. Ele vai pra Tier C e talvez fique até aqui, bem no meio. Problemas do deck. O deck ele consegue fechar todo o dano do formato, mas com a ascensão de decks que precisam de ferramentas como Landorus e TDK, a galera tá usando muito duas cartas de sucateador de ferramentas, mais os quatro braços de lixo, então o deck acaba perdendo muito dano muito rápido mesmo. Infelizmente é um deck que era muito bom, mas com a popularização de outros decks ele acabou sendo afetado. Mas se você tiver as cartas e quiser montar, fique à vontade, é um deck bem divertido mesmo. Próximo deck eu não tenho muito o que dizer não, vou literalmente só jogar ele aqui na Tier A. No Tier A não, né? Você é louco, Sonic? Na Tier S. Genesect jogado normalmente com Virizion. É um deck extremamente forte. Pra mim, eu colocaria ele ainda como o melhor deck do formato. Por enquanto, né? Por quê? Porque ele é um dos poucos decks que consegue um Donk junto com o Lugia Plasma. Só que com fechar 200 de dano, mais o spread de 20, ele é imune a condições especiais. É um deck que tem tudo pra ser bom. Não tem nenhuma. A única coisa negativa do deck é que quando ele pega um baralho de fogo, ele tem um pouco de problema. Se o jogador acabar fazendo alguma jogada errada com o baralho, dificilmente você acaba tendo grandes pesadelos, mas uma segunda jogada errada mata o deck. Então é um deck que te dá uma liberdade ainda de errar uns turnos, mas nunca dois turnos seguidos. Fora que a habilidade dele de puxar um Pokémon com ativo é muito forte, você nocautear o que você quer. É literalmente um dos melhores decks, se não o melhor deck do formato. Em seguida dele, a gente vai com... Ali tá mostrando apenas o Tandoros, mas é o TDK. Não tem como falar de Tandoros sem falar de Deoxys Plasma, sem falar de Kyurem Plasma. É um deck extremamente forte, porém ele é muito popular mesmo. Então, quando o deck é muito popular, ele sofre um pouco de ser muito cauterado. Pra mim, ele é um deck Tier A. No finalzinho, tá? Do Tier A. Ele joga bem contra... O TDK ele joga bem contra muita coisa. Porém, no item lock do Vileplume, quando você leva um espelho, você perde o jogo. Você não tem resposta nenhuma. Você só aceita a derrota e vai pra próxima. Tem uma galera que faz uma tetezinha, mas eu não gosto muito. Eu acho que TDK tem que ser TDK puro, no máximo um Lugia Plasma. E nada além disso. Eu acho que simplesmente TDK é o TDK. Próximo deck é um Tanduro, Tornados, aliás. Nossa, Sonic, você falou todos os nomes, menos o nome certo? Exatamente, Landorus. O Landorus com Mewtwo X e Garbodor. É um deck simples, prático e forte. Tudo que você tem que fazer é o famoso, cara, eu vou colocar uma energia por turno e vou passar. E você vai batendo 30-30 no banco, Mewtwo é um atacante universal, Garbodor para Pokémons habilidade. Eu acho que ele é um Tier B, quase indo pro A também. O único problema do deck é que ele dá dois prêmios, né? Infelizmente. Mas é um deck extremamente forte. Darkrai. Darkrai é um deck Tier A. Você consegue montar ele do nada com a ajuda de Sableye, com a ajuda de Dark Pet. Consegue aumentar o dano dele de 90 para 110 com a Garra da Escuridão.
É um deck extremamente forte. Não tem como deixar ele na Tier B de modo algum. Tier S eu acho que não. Eu acho que ele não chega ainda na Tier S, mas ele fica muito bem colocado no formato. Lembrando que ele tem uma habilidade que deixa Pokémons com energia noturna recuar. Então, de graça, né? Então, quando você entra num lock do Acelgor, por exemplo, e você tem o Keldel, você consegue responder ainda. Fora que você vai colocando dano no banco e vai fechando de pouquinho em pouquinho. Eu acho que é um deck extremamente forte. Próximo deck é um Lugia Legend. Cara, o Lugia Legend é um deck que literalmente bate 200 de dano todo turno quando você consegue montar ele. O problema do Lugia Legend é literalmente ele ser Legend. Você tem que ter uma consistência com caixa, de colocar as duas partes na mão, fazer a play do Roll X talvez também para mover dano não, desculpa, as energias com a chave de embaralhamento. É um deck extremamente difícil, mas é um deck muito bom. Digamos que quem joga de Lugia X defende Lugia X. Lexank, não. Defende Lugia Legend até o fim. É um deck forte, simples forte, porém talvez inconsistente. Eu deixaria ele aqui na Tier B, mas eu entenderia muito bem se colocasse ele para uma Tier um pouco mais alta. Eu acho que é um deck bem divertido. Ho-Oh Legend. Cara, o Ho-Oh Legend, ao contrário do Lugia, eu praticamente não gosto. Não acho que é um meme, mas eu acho que a aceleração de energia dele é bem ruim. Ele bate 120 de dano para um Pokémon de um prêmio que precisa ter duas partes, quatro energias. O Reshiram faz 120 por 3 energias, descarta 2, acelera de novo com o Typhlosion. Eu colocaria ele como Tier D, mais acima dos dois ainda. Das duas companhias aqui. Próximo deck a gente tem a lista do Acelgor, só que sem Tropical Beach. Sem Tropical Beach, pra mim o deck é um Tier A. Na minha opinião, acima do Flygon. Creio que essa versão aqui seja com Gothitelle, só que sem a Tropical Beach. Mas ao mesmo tempo que ele é bom, ele tem uma consistência um pouco mais demorada, né? E você pode falhar para montar o setup dele. É um problema, não vou mentir, é um problema, mas ainda assim eu acho que ele é superior à versão com Flygon. Próximo deck a gente tem Rayquaza e Deoxys Legend. Deck, na minha opinião, bem forte, não vou mentir, mas tem que fazer um setup muito enrolado. Na minha opinião, ele é um Legend que desbalanceia por causa da sua, entre aspas, habilidade, tá? Seu Pokéball e Poképower, que compra um prêmio a mais. Ele, na minha opinião, é um Tier B, não está acima do Lugia Legend de modo algum, mas é bem pau a pau, é bem pau a pau na minha opinião. Próximo deck é Flygon, somente Flygon. Eu acho que é um deck bom, mas não tão bom assim pra deixar somente com Flygon. Pra mim é um deck Tier B. Eu acho que um dos últimos do Tier B também, talvez aqui é o momento do hate gratuito, né? Mas eu ainda acho que ele é superior ao Durante contra entre Pokémons X. Agora a gente vai chegar numa parte bem curiosa aqui, porque logo de cara a gente tem dois Empoleons, um com Tropical Beach e um sem. Vamos começar falando com o sem Tropical Beach. Empoleon é um deck que você consegue comprar cartas quantas você quiser, basicamente falando. O seu dano você controla a mesa do oponente, porque o oponente fica meio restrito de colocar um Pokémon em campo ou não. Só que sem a Tropical Beach, ele é um deck meio lento. Na minha opinião, é lento, mas lento no quesito de você falar assim, cara, infelizmente você é lento, então eu vou te colocar no Tier A. Porque é um deck extremamente forte. E acima também do Blastoise com Tropical Beach. Já a versão com Tropical Beach, se você conseguir fazer um setup muito rápido, pra mim é Tier S sem discussão. E na minha opinião, acima do Weavile, mas talvez abaixo do Acelgor Gothitelle. É um deck muito forte. O problema dele é justamente a Tropical Beach, é uma carta cara, mas ao mesmo tempo é a consistência do baralho. Antes da mudança de regra do T1, né, que a gente não podia, que a gente podia utilizar supporter, a lista seria totalmente diferente e esse Empoleon, na minha humilde opinião, era o Tier S do formato, por causa de uma carta chamada Pokémon Collector, e seria o melhor deck sem dúvida alguma.
Inclusive, por curiosidade, por muito tempo, Empoleon foi o tier God do formato. Todo mundo jogava com isso, todo mundo corria atrás de Trocobit para jogar com ele. É uma carta extremamente forte. Temos mais duas duplas aqui. Vamos falar primeiro da dupla do Snorlax e depois de Dolphin. O Snorlax com Porygon é um deck muito de sorte, é um deck extremamente de sorte. Eu acho que é um deck Tier B. Eu gosto muito do deck, mas eu acho que ele é um deck Tier B. Eu acho que ele é ainda abaixo dos Legends, mais acima do Raikou. Do Raikou não, do Garchomp. Mas como ele depende muito de jogar moeda, o setup é um pouco lento, pode ser que tenha um pouco de trabalho. Já a versão com Vileplume, na minha opinião, é um Tier S. Eu só não sei se eu colocaria ele antes ou depois do Evile. Sendo bem sincero mesmo. Eu fico muito na dúvida. Basicamente uma resposta para todo o formato. Você pode zicar o oponente travando um Pokémon ativo com o Snorlax que não deixa o oponente recuar. Você pode dar uma auto-in, um TDK fazendo Vileplume com espelho. Tem alguns Pokémon, tem algumas listas que utilizam Genesect para puxar um Pokémon do oponente para ficar preso como ativo e você ganhar um jogo. É talvez o stall perfeito do formato. Mas ele tem alguns probleminhas, né? De talvez a consistência mesmo. Tirando isso, pra mim, ele ganha de todos os decks. Inclusive, até os decks que estão à frente dele, ele consegue ganhar e jogar bem tranquilo. Mas é aquilo, tem que montar o setup, né? Infelizmente, tem que montar. Vamos falar então agora do Dolphin, duas versões. A primeira é interessante, que é a versão Cunha Mega. Eu colocaria talvez no Tier B, mas ao mesmo tempo eu colocaria ele como sem opinião. Porque é um deck que ele, ao mesmo tempo que ele é estranho de se jogar, ele é um deck que consegue fechar alguns danos legais do formato, tem uma mecânica legal também, danos no banco. Mas entre sem opinião e Tier B, eu acho que eu fico com Tier B. E talvez acima do Rainbower ou abaixo do Rainbower. Caramba, é uma decisão bem difícil. Eu vou deixar ele acima. Vou deixar ele acima do Rainbower. Eu acho que o Pokéball dele dá uma desbalanceada, sendo bem sincero. E é um deck incrível. Simples, prático e rápido. Já a versão com Garbodor, eu não gosto tanto. Mas eu tenho que reconhecer que ele é talvez superior à versão do Rayquaza, porém inferior à versão do Yanmega. Vamos só fazer a troca aqui certinho. Isso mesmo. Porque você consegue parar muita coisa do formato enquanto você vai estar pingando 10 de dano nos seus dragões e ser um atacante legal. Porém, o Garbodor acaba anulando algumas coisas que você queira ter no banco. Como até mesmo o Mr. Mime, caso você não utilize a versão de dragões. Então fica bem naquela, tipo, é bom, mas ao mesmo tempo não é bom. Fica bem na curiosidade. Temos dois decks aqui agora para finalizar, hein? Caramba, já foi tantos decks. Terrakion com Celebi e normalmente um Tornados, o famoso CMT. É um deck que não tem tanta expressividade no Legacy, não vou mentir. Tem uma galera que joga, mas na minha opinião é um deck que ele entra na Tier C, talvez superior aos outros. Opa, superior aos outros. Mas ele tem um problema de. O Terrakion bate no Darkrai, mas não consegue responder outras coisinhas do formato. Tem algumas listas que utilizam talvez até o Mewtwo. O Mewtwo também os Tornados. Eu particularmente não gosto muito do baralho, mas eu entendo a força dele. É uma aceleração até que bacaninha. E o último deck, eu vou deixar ele como sem opinião, sendo bem sincero, tá? Porque é um deck que eu ainda vou testar, eu não tenho opinião nenhuma sobre ele, que é o Ho-Oh com o Arceops de parar Pokémons evolução. Possivelmente esse deck entre talvez na Tier C. Até isso é um julgamento sem testar o baralho, tá? Vou ser bem sincero, porque eu ainda vou jogar com isso. Não tenho conhecimento, tá?
de como o deck funciona direito, mas a ideia dele é você não deixar o Pokémon do oponente evoluir enquanto você tem um atacante infinito que é o, digamos assim, você vai arrumando chave de embaralhamento, recolhida ciclone para não ser nocauteado. Porém, uma Garbotoxina mata o deck, então pode ser um deck que a gente tem que ter um pouquinho de problemas, cara, de enfrentar. Vamos fazer só uma recapitulação dessa lista aqui. Temos 6 decks no Tier S. Na minha opinião, esses 6 decks são absolutos ali, não tem muito por que tirar. Você pode talvez querer colocar mais decks ali, mas tirar, eu não vejo tirando nenhum. Talvez uma galera não goste tanto do Evile, porque acaba zicando um pouco, mas eu acho que ele é Tier S. No Tier a gente tem 12 decks. Eu entenderia baixar alguns por Tier B. Desses daqui, talvez, muito talvez mesmo, o Sableye com Garbodor, eu até pensaria em colocar como Tier S. É um deck que eu acho interessante. Mas o restante eu talvez até baixaria. Como o Reuse, eu colocaria ele até como Tier B. Não veria tanto problema. O Magnebor também eu não veria problema de descer ele para Tier B, porque ele ser um deck extremamente lento, mas como ele consegue fechar literalmente qualquer dano do formato, mas se dá muito mal contra controle, eu talvez vou fazer uma mudança aqui. Vou deixar o TDK acima dele, mas ele como último mesmo. Quase caindo pro B. E o TDK, dependendo do meta, ele é um deck Tier A, porque é um deck rápido, simples de jogar. Porém, se você pegar um meta muito counter, né, com espelho de prata, cara, ele cai pelo B muito fácil, muito fácil, muito fácil mesmo. Para o ranking B, temos 16 baralhos, porém, entretanto, todavia, eu talvez não desceria nenhum pro C, sendo bem sincero, não desceria nenhum pro C. Talvez no máximo estourando o Snorlax com o Porygon, mas ainda assim eu ficaria bem com o pé atrás. Subir para Tiers A ou S. Pro S eu acredito que nenhuma. Pro Tier A, talvez durante ele possa subir, cara, na minha opinião não. Durante não pode subir tanto assim. Mas o Landorus, dependendo do meta, ele pode dar uma subidinha ali. O Ninetales, se caso tiver um meta com pouco Virizion Genesect, na verdade com pouco Virizion, eu acho que eu subiria ele também pro Tier A bem tranquilamente. Na Tier C a gente tem 6 decks, que na minha opinião poderiam estar em qualquer ordem entre eles ali. Não desceria nem, aliás, não subiria nenhum para Tier C. Talvez o CMT em alguns metas específicos, embora, que nem eu disse, eu tenho uma opinião meio contraditória com o baralho. Mas talvez eu aceitaria ele no Tier B. Pro Tier C, talvez nenhum. Talvez no máximo estourando. Aliás, no Tier D, desculpa. No máximo estourando o Trubbish. Dependendo do deck que ele for. O meta que ele for encarar. No Tier D, pra mim, não sobe e nem. Na verdade, o Sismitoad pode até cair pra um meme. Mas é um deck que existe, né? É um deck que existe. Pouco jogado, mas existe. Os decks sem opinião, realmente eu não tenho nenhuma opinião. Sendo bem sincero. Alguns deles eu ainda quero testar muito, como o Ho eu quero testar, a Goldtelly eu quero testar muito, o Pidgeot é um deck que eu quero testar, inclusive eu acho que eu tenho tudo dele. Fica até o spoiler aí que pode ser que nas próximas semanas a gente pode até jogar com ele, ou não, né? Dependendo a data que você vê esse vídeo. E no meme, a única carta que tipo eu tiraria talvez do meme e colocaria como tier C ou D seria o Vanillux. O restante pra mim é meme. Memes, rogues, como você deseja chamar. Vanillux é um deck muito lento, muito lento. Os outros baralhos que fazem a mesma coisa que ele faz, fazem de um jeito extremamente melhor, tipo 10 vezes melhor talvez. Mas é um deck que existe, né? Então é isso. 53 decks do Legacy analisados. Se você quiser ver jogatinas com algum desses baralhos, cola no site de Stream Roxo, link na descrição também. Que é o /SH Supersonic. Tamo lá
Normalmente todo dia, nem todo dia a gente joga Legacy, nem todo dia a gente joga expandido, nem todo dia a gente joga Standard. Vai do nosso humor e do que a galera quer ver também, beleza? Veja o nosso Discord também, se você quiser encontrar a lista da maioria desses baralhos a gente tem por lá. Ou se você que tiver a sua lista e quiser compartilhar com a gente pra gente testar, cara, joga lá também. Tamo junto todo dia lá, testando, conversando bem. E também, se você te procurar por cartas no online, dá uma olhada na loja parceira do canal, a Player XCG. Cartas e boosters, pode ter certeza que o melhor preço do Brasil é lá. E é isso, galera. Por fim, eu vou finalizando aqui o vídeo. Eu acho que deu para ter um belo de um resumo. Se você concorda ou discorde, deixe nos comentários. Venha conversar comigo no Discord, porque toda opinião eu acho muito massa. E, cara, vamos discutir, vamos trazer uma popularidade pro formatinho aqui, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado a quem viu até aqui e falou!